Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Claro, e evidente aquele pedido massa, né? Desde já, peço o seu like para você jogar duro e arrebentar, nos ajudar cada vez mais a crescer rumo aos 10 mil inscritos. Que maravilha! Já estamos na marca de mais de 7.400. Meu amigo de fé, minha amiga de fé, vamos para as nossas pautas aqui para você. Claro e evidente, falando sobre a questão do jogo do Bahia de quarta-feira. A gente vai falar sobre o Santi Rodrigues também e o Acevedo, que foi liberado, já está aí devidamente apto para jogar, beleza? Vamos colocar na tela aqui, ó, e claro e evidente, enaltecer a torcida do Esquadrão de Aço. Conforme informações do Esporte Clube Bahia, abrindo aspas aqui no seu Twitter, o Esporte Clube Bahia diz o seguinte, ó, o maior público em estreias de Baianão, tirando um Bavi em 93 e o programa de troca de cupons fiscais em 99. Fora esses dois momentos, o Bahia colocou o maior público no estádio. Tá de parabéns à torcida tricolor, claro, motivada pela SAF, pela chegada do Grupo City, pelo investimento que foi feito em atletas, chegada de comissão técnica, esse ambiente motivador, este ambiente que foi criado. Claro, chamou o torcedor para o estádio, que com certeza vai lotar também nos demais jogos, hein? Vai lotar também nos demais jogos. Tá de parabéns a torcida do Bahia, meu amigão, a torcida do Esquadrão de Aço que lotou o estádio de Pituaçu. Meu amigo de fé, falando do Feijão também, o Feijão teve ontem um momento espetacular para a vida dele, né? O Feijão joga na equipe da Juazeirense, mas o torcedor do Bahia já estava aplaudindo desde a época do aquecimento, né? O Feijão, inclusive, foi solicitado, a torcida do Bahia pedia para a equipe da Juazeirense colocar o Feijão para jogar, ele estava no banco de reservas, e aí, quando ele entrou, ele foi ovacionado, aplaudido pelo torcedor. Deve ter ficado muito feliz e emocionado pela homenagem que a torcida do Bahia fez. Ele é o xodó do torcedor do Esquadrão de Aço, assim porque jogou no Sport Clube Bahia e com muita raça e disposição honrou esse escudo do nosso querido Esquadrão. Então, grande momento aí, a torcida do Bahia pedindo para a Juazeirense, para a equipe da Juazeirense, ó, coloca feijão aí, para que o torcedor pudesse fazer essa homenagem, tá bom? Então tá feliz da vida aí o nosso querido Feijão. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, no jogo de ontem, que estreia do Marcos Felipe. Arrebentou e jogou duro. Grande goleiro, grande contratação do Bahia. Assistência, colocou o Caio Vidal na cara do gol, e não é fácil aquele tipo de assistência, é passe de longa distância. E ele já tinha tentado antes. Saía muito bem para proteger a zaga, a linha de defesa do Bahia jogava alta, ele vinha lá numa situação de lançamento para contra-ataque, ele rebatia como se fosse um zagueiro também, muito atento, muito ligado. Defesas importantes em dois momentos, em faltas, por exemplo, o jogador da Juazeirense fazia que ia cruzar, mas batia no canto, ele foi lá, espalmou para escanteio. No segundo tempo, também no chute do Clebson, um meuquinha baixinho, inteligente, colocou no ângulo, ele foi lá, onde a coruja dorme, espalmou para escanteio também. Então, fez defesas, fez assistência, jogou em profundidade, tá de parabéns. O Rui Tavares, treinador de goleiros, elogiou na sua conta do Twitter, a estreia do atleta que ele treina. Trabalho diário compensa, jogo de pés, defesa do gol, controle de profundidade, reposição, distribuição, apoios. Então, o nosso querido Raul Tavares, né? Isso é o Raul Tavares? Deixa eu ver aqui. Eu falei Renato Tavares, ó pai Wendel. Ó pai Wendel, é o Rui Tavares. É porque tá pequenininho ali, não enxergo nada mesmo com óculos, né? Mas é o Rui Tavares, beleza? Rui Tavares, treinador aí jogando duro, elogiando o nosso querido goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, beleza? Elogiando aí o Marcos Felipe neste grande momento do goleiro no Esporte Clube Bahia. Meu amigo, a próxima pauta da gente é a questão do Santi Rodrigues, né? Após acerto entre Bahia e Torque, meia uruguaio rejeita empréstimo. Com a palavra final da negociação, o jogador recusou a proposta de contrato feita pelo Bahia. O staff, inclusive, estava trabalhando para a vinda dele, para o esquadrão, já estava entre Bahia e o Montevideo City Torque, as coisas andando tudo certinho, o processo estava avançado, mas a palavra final do jogador pesou e ele recusou. Na realidade, a informação está no portal scbahia.com, né? E diz o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui
da situação. Segundo publica o jornalista César Luiz Merlo, da TIC Sports, e que cobre a negociação desde o início, o Torque já havia aceitado emprestá-lo ao esquadrão com uma opção de compra estipulada em contrato. Restava, portanto, a palavra do próprio jogador, que optou por recusar a oferta de contrato feita pelo Bahia. Então, a decisão partiu do jogador e não do Montevideo City Torque e nem do seu staff. Caso não mude de ideia nos próximos dias, Rodrigues ficará no City Torque em 2023, enquanto aguarda uma nova oferta. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, sinceramente, há duas situações aí que podem estar acontecendo. Podem, não é informação. A primeira é que o Santi Rodrigues pode ter uma outra proposta, e proposta de compra e não de empréstimo. A segunda situação é que ele foi muito bem no New York City, foi muito bem na temporada da MLS. E aí pode ter chamado a atenção de outros clubes. Mas também o fato dele ter sido emprestado e retornado para o Torque chamou a atenção. Nossa, eu fui tão bem jogando na MLS, no New York City, mas acabei voltando para jogar no futebol uruguaio, para jogar no Montevideo City Torque, que é uma equipe pequena. Se ele fosse comprado pelo New York City, ele permaneceria lá, jogando nos Estados Unidos. Talvez ele não queira isso, pensando no seguinte: vindo para o Bahia emprestado e fazendo uma boa temporada, será que eu volto para o Montevideo City Torque? Se ele coloca isso no contrato, eu não vejo nenhum problema ele não querer vir. Então eu fico com a primeira opção. O futebol tem dessas coisas. Ele deve ter outras oportunidades de ir para outros clubes. Deve ter surgido um em cima da hora. Ó, tá tudo certo com o Bahia. De repente, quando ele pegou a caneta para assinar o contrato, surgiu outro time. Ele, opa, segura a caneta aí. Segura a caneta. Porque está muito claro na informação trazida pelo portal SC Bahia, do jornalista César Luiz Melo, né, na qual a reportagem se ateia, é que restava, portanto, a palavra final do próprio jogador, que optou por recusar a oferta de contrato feita pelo Bahia, que era uma oferta de empréstimo com opção de compra estipulada em contrato. Mas é opção de compra, não é a garantia. E talvez ele queira essa garantia de sair de uma vez por todas do Montevideo City Torque e ser adquirido por um outro clube. O futebol brasileiro e o futebol norte-americano talvez chamem a atenção do atleta, mas ele não quer mais sair do Montevideo City Torque por empréstimo. É um direito que o jogador tem. A realidade é essa. É um direito que o jogador tem. Não é uma questão de desrespeito ao Bahia. Ah, não quer vir jogar no Bahia, não venha, não. É uma questão que o próprio atleta tem como uma situação profissional para ele. Então, ele não aceitou o empréstimo, ele quer sair do City Torque sendo adquirido. Mas, como o processo estava avançado para ele vir, e uma desistência, uma reviravolta que acontece, é muito provável que ele esteja estudando outras propostas. E aí, meu amigão, sabe o que eu falo? É aquela velha frase: vida que segue. Vida que segue. O futebol tem dessas coisas, tem negociações difíceis, tem negociações complexas que envolvem o staff, que envolvem o próprio atleta. Muitas vezes é o staff que toma a decisão dizendo, ó, não, ele não vai. Outras vezes é o jogador que fala, ó, o staff aceitou, mas eu não quero. Então, há uma complexidade em diversas situações. Uma delas é justamente o de Santi Rodrigues. Se vier, a gente torce para que ele faça uma excelente temporada no Bahia. Mas se ele não vier, papá, a vida segue e nós vamos seguir aqui analisando o nosso queridíssimo Bahia, beleza? Meu amigão de fé, meu irmão camarada, joga duro e arrebenta no like aí pra gente, dá essa moral, né? Dá essa moral pra gente. Joga duro e arrebenta no like, vamos para as nossas pautas aqui, ó. Tem mais pauta, papá? Tem mais pauta, tá aí na tela, ó. Pronto para estrear, Azevedo aparece no boletim informativo da CBF e fica à disposição do Esporte Clube Bahia. O volante Nicolas Azevedo já pode jogar, inclusive, no jogo do Esquadrão de Aço no domingo. O técnico Renato Paiva tem mais esse reforço à disposição. O uruguaio de 23 anos de idade
chegou ao Bahia emprestado pelo New York City com opção de compra estipulada em contrato, que é uma situação muito parecida, na qual o Santi Rodrigues não aceitou. O Azevedo foi e acertou. Muito bem, Azevedo, muito bem, Azevedo, muito bem. Então, meu amigão, uma situação importante é que a chegada do Azevedo colocou os volantes do Bahia, principalmente o Rezende, numa situação de alerta. Opa, tenho que jogar bola aqui, senão vou comer banco. A realidade é essa. E o Rezende ontem fez uma bela partida. O problema é do Renato Paiva, porque ele tem agora o Rezende, que fez uma boa estreia, inclusive fez gols, e agora o Azevedo, que está pronto para estrear. Quem o Renato Paiva vai colocar? Meu amigão, aí fica a critério do Renato Paiva, e ele disse em entrevista que não vai jogar pelo nome, vai ter que trabalhar, meu amigão, para conquistar o seu espaço. Então, o Azevedo chega, mas o Rezende mostrou, também quero ser titular. Jogou bem e fez gol. E agora o Nicolas Azevedo vai ter a oportunidade dele. Se jogar como titular, nós vamos analisar. Se for o Rezende, a gente analisa também. Eu acredito que o Azevedo terá sim oportunidades para mostrar o seu futebol. E nós, claro, vamos fazer aí as comparações, né, de diferenças de performance do Azevedo e do Rezende. Mas o fato bom dessa história é que o Azevedo, que chegou e tinha-se, pelo menos a ideia que eu tinha, que ele seria titular tranquilamente desse Bahia, não é bem assim. O Rezende chegou e vai competir. Competitividade é importante. Da mesma forma, é o Matheus Bahia, que para muitos foi o melhor jogador do jogo contra a Juazeirense. E lembrando, ele tem uma baita de uma sombra, que é o Juaner Chaves, que chegou também com um grande cartaz de um grande atleta. E aí, Renato Paiva vai ter que justamente observar qual é a melhor opção. O Juaner Chaves ou o Matheus Bahia, que também estreou muito bem ontem em 2023, que jogou muito bem em 2023. Isso é ótimo para o Esquadrão de Aço, papá. Esta competitividade sadia de grandes jogadores que disputam uma vaga para a titularidade. E você vai colocar nos comentários Rezende ou Nicolas Azevedo, Matheus Bahia ou Juaner Chaves, sendo que nós, claro, não vimos ainda o Azevedo jogando e nem o Chaves jogando também, mas com certeza tem muita competição para a gente poder estar observando, tá bom? O fato é, chegaram para ser titulares, mas agora não é bem assim não, viu? O Rezende e o Matheus Bahia, pelo jogo que fizeram, estão dizendo para o técnico, também quero minha vaga aí, e nós vamos aí competir para ver quem será o titular do Bahia. Bom demais para o torcedor, bom demais para o Bahia, bom demais para o Renato Paiva também, que tem opções de qualidade no elenco, beleza? Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência, de estar nos acompanhando. A galera aproveita e deixa o like, não se esquece. Se puder compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, de boa demais, dos grupos do WhatsApp que falam do Bahia. Se você gostou do conteúdo e não conhecia o nosso canal, vem para cá. Estamos crescendo e a família sempre cabe mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 1.000, mais 2.000, mais 10.000, mais 100.000. Cabe todo mundo na nossa família canal O Wendel, meus amigos. Um forte abraço a todos vocês. Valeu!